Vamos dar continuidade à nossa aula, né? Vamos começar com o somzinho. Tá chegando o som aí. Vamos lá, então? Dar continuidade à nossa aula. Matutino. Deixa eu botar aqui, continue. Tá? Vamos dar aquela continuidade. Nós estamos falando sobre a questão da fome, né? E outros problemas sociais aqui. Principalmente a questão da fome, que é importantíssimo nós lembrarmos aqui. Cadê? Aula da desigualdade. Aula da desigualdade. Só ver esperar aqui para abrir a tecnologia. Abriu aqui. Questão da fome, né? Só vou buscar e jogar aqui para vocês aqui no contexto aqui rapidinho. Jogou, voltou, pegar a fome. Estava falando para vocês sobre a questão desse problema, né? Que é as principais causas da fome do mundo. E isso aqui, ela trabalha em relação à questão da desigualdade, né? Mas ao mesmo tempo, a questão das causas e as consequências, mas principalmente onde estão a localização e o porquê, né? Então você tem a fome atinge mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e meio de pessoas, a grande parte das pessoas se encontram nos continentes africanos e asiáticos. As principais causas da pobreza e fome são causadas pelo elevado preço elevado dos alimentos, né, que é um problema. Tá aí agora um exemplo, a questão do arroz, né, que é um grande problema em relação ao fator tende a aumentar a questão do problema da fome, né, tem que ficar ligado em relação a isso agora, que é um outro problema. Baixíssimo poder aquisitivo da população, a desigualdade, né? Problemas ambientais capazes de afetar a agricultura, como questão mudanças climáticas, né? Muita chuva, ou então uma menor quantidade de chuva, questão de geadas, assim como o clima ora como falta de chuva, água causando secas prolongadas, hora de alagamentos, guerras civis também é outro fator, o que impede a chegada das regiões. Essas são as causas básicas de fácil percepção da fome nestes continentes, né? Então, tem vários fatores aí que causam a fome, principalmente no mundo asiático e no mundo, na questão da África, continente africano. Então, você tem esses principais fatores. Não só, né, mas no Brasil também. E o Brasil está muito ligado a também um fator da monocultura, essa plantação em grande escala voltada para o mercado externo, que é um grande problema da fome no Brasil também, né? Não só porque vão utilizar os melhores solos, mas também vai diminuir a área de plantio para o mercado interno. Não esqueça disso aqui, que é importantíssimo. Tá? Mas ainda temos um ponto de bater de interesse dos governantes destes locais. Lendo o texto Salvadores da África, entenderemos que é mais cômodo receber ajuda externa do que criar medidas realmente funcionais a respeito da fome e da pobreza em seus próprios países, uma vez que a maior parte das doações é desviada pelos governantes, pois até chegar à população ela deve passar por diversos órgãos do governo para então serem direcionadas para o seu destino final, né? Sendo assim, o dinheiro referente à ajuda é subtraído e beneficiário dos próprios governantes. Isso aqui nós estamos vendo os Salvadores da África, né? Depois procura esse título aí para dar uma lida. Os Salvadores da África, sempre eles falam não mande dinheiro para a África, né? Porque, na verdade, é mais ou menos assim, ela é produzida para gerar lucro, um pouco parecido com o termo indústria da seca aqui no Brasil, né? Que ela é produzida para gerar lucro. Então, claro que vai ter um governante, alguém que vai tirar vantagem sobre isso. Não só no continente africano, mas nós deparamos isso aí agora no Brasil, grandes estados desviando verba dos aparelhos aí, dos respiradores aí que necessitavam as pessoas, né? Eu não vou ficar lendo o texto aqui, né? Vou mandar para frente aqui, depois você procura na internet aí, Salvadores da África, para que você pode entender. E aí eu vou chegar no conceito importante que cai em prova de vestibular. Tem 3 tipos de fome: crônica, aguda e oculta. Tá? E aí você tem que ficar esperto nesse tipo de fome, já caiu em vestibular, o aluno tem que estar atento, esperto nisso aqui, beleza? Então vamos lá. Conceito sobre a fome,
beleza? A fome caracteriza quando o indivíduo não consegue suprir suas necessidades de nutrientes imprescindíveis para manter a sua saúde e seu organismo funcionando adequadamente. Galera, você imagina, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, você tem que manter seu sistema imunológico mais fortalecido, todo um processo, e muitas vezes você não tem alimentação adequada para isso, né? E aí vem a questão que gerou o desemprego. Então, uma bola de neve, infelizmente, tá? Então, anota aí os 3 tipos de fome, tá? Crônica, aguda e oculta. Nós vamos comentar sobre cada tipo de fome essa aqui que cai em prova de vestibular, e logo eu vou estar passando uma lista onde eu vou estar colocando aí os tipos de fome importantes para a gente entender. Aí eu tenho aí fome crônica. É uma carência alimentar em termos de nutrientes e calorias que compromete o desenvolvimento físico do organismo e as capacidades intelectuais do indivíduo. Pode levar à morte de forma lenta. Ocorre principalmente em países da África subsaariana, com mais de 300 milhões de subnutridos, e no sul da Ásia, com mais de 600 milhões. Né? Então, o mais comum da fome crônica é acontecer na Ásia e na África. Então, quando você falar de fome crônica, você lembra daquela imagem esquelética daqueles meninos da África, tá? Mas lembrando que essa fome crônica não está só aí, a fome crônica também está aqui no Brasil, né? Não está só no Nordeste, está em várias regiões do Brasil. Então você tem esse fator. Só para você ter uma ideia, na década de 90 surgiu um grupo chamado os Gabirus, né? São tipo assim, anões, né? Mais ou menos aquele anão que o presidente pegou lá, pensando que era criança, são anões, tá? Que, tipo assim, pessoas que começaram a crescer em determinado patamar, eles não desenvolviam, porque a sua alimentação não era adequada para o desenvolvimento, tá? E vai afetar a questão intelectual também, vocês sabem disso, a questão da alimentação. Então, essa é a fome crônica, é aquela fome que vem assim, de maneira geral mesmo, assim, que detona tudo. Então, quando falar de fome crônica mais forte, você lembra daqueles meninos da África, tá? Não só da África, mas no mundo inteiro, é um exemplo, tá? Alguém comentou aqui? Então, essa fome... Então, essa fome é caracterizada na fase de desenvolvimento. Exato, tá? Agora entendi, por isso que era do desenvolvimento desenvolvido. Não, é na fase de desenvolvimento. Entendeu? É só que ela acontece o seguinte, é uma das consequências dela, né? Só que tá naquele processo, a criança, adulto, vai trazer todo esse processo, tá? Essas são as consequências da fome crônica. Vamos para outra aqui. Fome aguda, tá? A falta de alimentos e o consumo permanente de calorias abaixo do mínimo recomendado, 2.400 calorias diárias por adulto. É ocasionada por catástrofes climáticas, com terremotos, inundações, secas prolongadas, levando à morte muitas vezes coletiva, por completa debilidade do organismo. Então, o que acontece, galera? Essa crônica, né? Ela tem tipo assim, a quantidade certa, né, de alimento. De repente aconteceu de uma hora para outra, algum fator favoreceu, né? Igual, por exemplo, terremoto, né? É uma fome aguda, tá? Ela é diferente. A crônica praticamente ela é permanente, né? Aí essa aguda não, essa aguda tipo assim, aconteceu alguma coisa de uma hora para outra que vai trazer esse problema. Você não vai ter a quantidade certa de uma alimentação, quantidade de calorias diárias, que seria 2.400, né? Então, isso é ocasionado por quê? Por a questão climática, ou um terremoto, por exemplo, o Haiti, né? O Haiti viveu essa questão da fome aguda, né? Em 2010, há 10 anos atrás, tá? Então, ela viveu essa questão do terremoto, inundações secas, beleza? Então, essa aguda, ela tipo assim, ela é casual, aconteceu, alguma parada aconteceu de uma hora para outra que vai desenvolver a fome aguda, tá? E a fome oculta, né? Alimentação inadequada, maus hábitos alimentares. A fome oculta não apresenta sintomas específicos, mas é traiçoeira. É quando aparece já se transformou em doença como osteoporose, câncer, hipertensão, problemas cardiovasculares, envelhecimento precoce. A fome oculta é a carência que o corpo tem de certos nutrientes que vivem que previnem essas doenças. Então, ela é diferente. Você tem 3 tipos de fome. Você tem a fome crônica, beleza? Não. Você tem a fome, né,
a fome aqui que fugiu aqui, a fome aguda, beleza? E você tem a fome oculta, né? Essa fome oculta já é a questão de falta de nutrientes, né? E essa falta de nutrientes pode causar problemas, vai causar problemas para a saúde, beleza? Doenças que vai te levar à morte. Não é a questão da pessoa que não alimenta, é a alimentação inadequada. E essa fome oculta, ela já caiu em prova de vestibular. É muito comum aí na década de 80 no Brasil, nós tínhamos muito essa fome oculta. E aí quando você vai para uma escola, você sabe que uma escola pública, principalmente, quem já estudou escola pública, eu já estudei escola pública, trabalho em escola pública, lá tem a nutricionista, onde ela vai trabalhar, tipo assim, o que é adequado à alimentação para que possa alimentar aqueles alunos todos os dias, para evitar o problema da fome, o quê? Oculta, beleza? Ou seja, essa fome oculta, praticamente todo mundo vive ela, né? Beleza? Que a gente não come de maneira adequada. Professor, então, Sandra, professor, então só a crônica que está ligada à má distribuição dos alimentos? Não. Você fala no contexto da desigualdade. Tá ligada à má distribuição, tá ligada à desigualdade, né? Só que tem um fator, por exemplo, se você pega o terremoto que aconteceu no Haiti em 2010, e aí virou a fome, a fome aguda, né? Que é um exemplo que nós estamos falando aqui, mas se você pega o terremoto em 2011 no Japão, ele não viveu essa fome aguda, porque tem uma melhor o quê? Estrutura, né? Então, essa má distribuição de renda, ela pode estar também de maneira, entre linhas, ela pode estar assim meio desmascarada dentro da questão do quê? Mascarada dentro dessa questão da economia. Pode falar o quê? Pode falar que os Estados Unidos é a maior relação. Sim, sim, Duarte. Sem sombra de dúvida, cara. Isso aí, o fast food, né? Em relação a essa questão da alimentação inadequada. O Brasil passa por isso também, cara, né? Eu já falei para vocês aqui, na hora do intervalo lá, a galera mandando, não sei se é o cara de hoje, mandando uma coxinha daquela lá, mandando um sanduba daquele ali forte, né? Nós nos alimentamos de maneira adequada, pizza, né? Vem essa cultura forte para cá, mas os Estados Unidos é um exemplo disso, cara. Por exemplo, os Estados Unidos é um país que vive fazendo uma grande quantidade de cirurgias bariátricas, né? Hoje o Brasil também é um país que faz grande quantidade de cirurgia bariátrica e está tudo ligado a esse processo, né? Dessa fome oculta, beleza? Onde que é a falta de alimentação que é adequada, que as pessoas não alimentam, né? Ao mesmo tempo, nós temos um termo chamado, eu acho que eu já até falei para vocês em outro momento, globesidade, o termo globesidade. Globesidade é o aumento do peso, né? A população aumenta o peso devido à questão das características da globalização, por exemplo, ela vai trazer ali facilidades em relação à questão de transporte, comunicação. Então, não preciso ficar levantando para fazer algumas coisas, entendeu? O que fazia antes. Os meninos não brincam mais de pega e pega, né? O brinquedo dele é ficar ali o tempo inteiro, né? Meio que um zumbi, tá? Alimentação, só comendo só essas porcarias, então leva a questão da fome oculta e trazendo vários problemas e doenças, né? Então você tem a osteoporose em criança, que é muito comum, você tem a questão de pressão alta em crianças, talvez já ouviu falar de criança com pressão alta, né? Doenças que eram, tipo assim, que desenvolviam quando a gente mais velho, né? Eu tenho pressão alta também, né? Vocês acham que tem que por favor, só para ajuda dela. Já tem que não, na verdade. O Almir colocou aqui, ó. Eu não vou, só mas eu não vou falar nada para você não, viu? Eu não vou nem falar porque deu vontade de falar aqui, mas vai ficar gravado. Ô, Israel, obrigadão aí, viu? Obrigadão. Tem 44, né? E nesse 44 eu já tenho duas doenças crônicas, que é a pressão alta e tem a diabetes, né? Mas tem crianças, doenças que eram para pessoas mais velhas, mas crianças já desenvolvem por não ter uma alimentação adequada, né? O menino come só aqueles negócios de sal, só parada de doce, tal, tal. Eu lembro de uma reportagem que eu vi que o menino, quando estava com fome, ele falava assim, eu quero comer McDonald's. Não significa que ele queria comer McDonald's em si, mas ele associava fome com McDonald's, só para vocês terem uma ideia. Então, essa cultura desse contexto de alimentação constante que tem aí, beleza? Voltando aqui. Então, vocês entenderam a questão dos três tipos de fome, galera? Alguém tem uma dúvida? Tranquilo? Ó, fome crônica,
Fome aguda e fome o quê? Oculta, tá? Segurança alimentar, né? Tem relação com as políticas adotadas pelo Estado, no sentido de garantir permanente acesso às populações a uma alimentação adequada, né? Quando uma população sofre com dificuldade relacionada à disponibilidade de alimentação, caracterizando de segurança alimentar, cabe ao Estado tomar medidas para reverter a situação. Aí você tem, por exemplo, nesse exato momento da pandemia, o governo liberando verba, né? O governo indo lá pedindo para o pessoal abaixar o preço do arroz, né? Porque é uma questão onde entra o Estado, que é a questão do quê? Pode acontecer a falta de segurança alimentar, ou seja, a insegurança alimentar, beleza? Uma medida tomada do Brasil para reverter a insegurança alimentar foi o programa Fome Zero, que atua desde 2003, tá? Então, nós temos o projeto Fome Zero, o programa Fome Zero, né, para tentar diminuir esse problema. Então, vem a questão da segurança alimentar. O Estado vem para proteger a população, para não ter dificuldades nem passar fome. Beleza isso aqui? Segurança alimentar, ficou tranquilo aqui? Outro conceito importante é a mão do Estado. Lembra que o Estado vem tomando frente para tentar evitar o problema do aumento da fome, diminuir essa necessidade. Então, querendo ou não, essa grana está sendo liberada, ela entra dentro do programa de segurança alimentar. Beleza? Tranquilo isso aí? Fica esperto. O conceito tem que anotar e ficar certo. Ligado. Dinheiro. Nós produzimos alimentos do que é necessário para eliminar a fome no mundo. Pena que não haja dinheiro para comprá-lo. Então, isso aqui mostra a questão da desigualdade, né? Olha essa imagem aí, que é o desperdício, né? Quem não assistiu, depois anota um documentário que é importante assistir, Ilha das Flores, tá? Eu acho que vocês assistiram um documentário desde 88, que mostra um pouco isso aí, né? Dinheiro. Nós produzimos mais alimentos do que necessário, ou seja, tem muito alimento para eliminar a fome no mundo. Pena que nem todo mundo tem o dinheiro para comprá-lo, né? Ou seja, tem alimento sim, só que não pode comprar fora, a questão de desperdício. A fome, que nós já falamos aqui, em relação à questão de feiras, né? Que nós passamos na feira, depois da feira tem gente pegando o resto de alimento no processo. Desemprego, né? Nós falamos um pouco de desemprego, quero atuar nesse processo. Se eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu não me alimento de maneira adequada, né? E aí eu vou ter vários tipos de fomes nesse processo aí, gerando até uma fome crônica, não só a crônica, mas a fome também oculta, né? E aí você tem uma imagem interessante, né? Não sei de que época que é essa imagem, mas essa grande quantidade de pessoas que talvez não tem nada a ver, mas dá uma ideia que era uma fila de emprego, né? Você tem aí uma imagem que, para dentro da geografia, nós chamamos de exército de reserva. É a grande quantidade de pessoas que estão desempregadas, tá? Então, você tem um exército de reserva em relação à questão do desemprego. Lembrando que nós estamos saindo, para quem não assistiu minha aula hoje, a primeira aula, nós terminamos o Centro-Sul e trabalhamos características de problemas dos grandes centros urbanos, trazendo conceitos importantes para a prova do vestibular, porque nós vamos acertar essa prova na cabeça. População economicamente ativa. Pessoas de 10 a 65 anos de idade que estão trabalhando ou procurando emprego. Tá? População economicamente ativa. Galera, no dia da prova do vestibular, tente tirar a atenção do seu colega, tente fazer barulho, bata na cadeira antes de começar a prova, fica batendo assim, fica batendo a caneta, entendeu? Só para tentar tirar a atenção dele. Qualquer coisa também, antes da prova, bate a prova inteira na cabeça dele, né? Fala assim, eu bati na sua cabeça para ver se o conteúdo continua, possa entrar na sua cabeça. Tenta tirar a atenção dele, é importante. Então, tem aqui, população economicamente ativa, pessoas de 10 a 65 anos de idade que estão trabalhando à procura de emprego, tá? Abrange os empregados, empregadores, né, o dono, os trabalhadores autônomos, né, aquele que não tem carteira assinada, né, trabalha por conta própria, os trabalhadores que estão temporariamente desempregados, né? A população economicamente ativa, eles estão desempregados, mas eles estão o quê? À procura de emprego, tá? Ele entra na população economicamente ativa. Se ele continuar procurando emprego, ele entra dentro da população economicamente ativa. Esse dado é importante, você tem que ficar ligado em relação a isso. Constitui a força de trabalho do país, a população economicamente ativa. Então, eu quero que você coloque aí, PEA, população economicamente ativa, cai em prova de vestibular, o aluno tem que ficar atento em relação a essa característica aí, né? Então, fica na mente, são pessoas de idade que estão trabalhando, procurando de 10 a 65 anos, não é 10 não, é 15, tá? Tanto que a lei brasileira, ela não permite você trabalhar com menos de 14 anos, né? Você trabalha ali, mas trabalha como estagiário, tá? Você trabalha como estagiário. Abrange os empregados, empregadores, os trabalhadores autônomos, os trabalhadores que estão temporariamente desempregados, mas que vão procurar emprego. Constitui a força de trabalho do país. População economicamente inativa. Compreende todas as pessoas que não exercem função remunerada, beleza? Ela trabalha, mas não é remunerada. Exemplo,
Dona de casa, ela é população economicamente inativa. Fique esperto com esse dado. Olha a diferença e você pode confundir. Então, tem a PEA e a PI. Então, compreende todas as pessoas que não exercem uma função remunerada. Ela trabalha. Dona de casa, ela é PI. A criança, né? Estudante, os inválidos e aposentados. Beleza? Então, esses exemplos da PI aqui é importante você anotar aí agora. Vou te dar aí 50 minutos para você anotar isso aí agora, tá? Então, você vai colocar aí dona de casa, né? Ela é um exemplo de PI, porque ela trabalha, mas ela não é remunerada. A criança pode trabalhar também, aí já vem a questão do trabalho infantil, é um outro contexto. Estudante, né? Querendo ou não, estudar é um trabalho, não é um trabalho tão fácil assim. Inválidos, né? Pessoas que têm necessidades especiais, têm dificuldade, talvez está ali acamado. E aposentados, também entra na PEI, população economicamente inativa. Toma cuidado com isso aqui. Tem que diferenciar os dois, é importante para o vestibular. São características, são conceitos econômicos que caem em vestibular constantemente. Você não pode vacilar e perder esse espaço aqui, tá? Porque você pode confundir. Vou jogar isso na próxima lista nossa, né? Galera, eu terminei minha lista, corrigi aquela lista sobre Amazônia, terminei ou não? Fala aí para mim. Terminei não, eu sei que não terminei, não precisa nem te falar não, eu lembrei aqui agora. Então, eu vou terminar depois, na semana que vem. Não vou ficar corrigindo lista direto, porque senão fica cansativo, né? Você fala assim, nossa, eu só corrigir lista, minha cabeça está doendo de corrigir lista, né? Professor, deixa eu ver quem está perguntando aqui. Márcia, é claro. Professor, os trabalhadores informais também entram na população economicamente ativa? Não, olha aqui, ó. Esses informais, querendo ou não, eles entram aqui, ó, porque eles são remunerados, tá? Eles entram, entre aspas, aqui no autônomos, ou então, eles na verdade são chamados de quê? As pessoas que vão fazer bicos, ou então esse desempregado, ó, temporariamente. Porque ele está desempregado, mas ele não está parado, ele está procurando emprego, ele está, tipo assim, fazendo algum tipo de bico, tá entendendo? Mas, ele, na verdade, ele é considerado o quê? Ele não entra nem nesse processo, ele é considerado o quê? Uma pessoa ocupada, tá? Que é diferente, ocupada, não vamos trabalhar esse conceito aqui, tá? Então, tá falando para vocês, eu vou terminar depois a lista, talvez semana que vem nós terminamos a lista, então faz só um pedacinho da lista do meio ambiente, depois para a gente fazer um de Centro-Sul e trazer esses conceitos para a gente, pode ser? Beleza? Fazer os conceitos. Aí tem aqui, ó, interessante, aqui, ó, forma geral, consideramos o emprego, o cargo e ocupação remuneradas, né, de uma pessoa que coloca dentro da população economicamente ativa. Na sociedade moderna, considera-se a existência de 3 grandes categorias da população economicamente ativa: empregadores, empregados e autônomos. Quem que é os empregadores? Claro que é o dono da empresa, né? Os empregadores é o cara que vai explorar a mão de obra do proletariado, né? Então aqui você tem o burguês, aqui você tem o proletariado, os empregados, né? Eu sou aonde? Eu sou empregado aqui, mas em algumas áreas eu sou autônomo também. Eu sou bolo doido, eu sou tudo, né? Então aqui, ó, você tem os empregadores, o burguês, você tem o empregado, o proletariado, você tem os autônomos. É a característica dentro da PEA, anota isso aí que é importante. Na sociedade moderna, olha aqui, considere-se a existência de 3 grandes categorias da PEA, né? Empregadores, empregados e autônomos. Anote isso aqui que é importante também. Eu estou sentindo que esse vestibular não vai dar para ninguém não, só vai dar para a galera do planeta, viu? Estou sentindo isso aí, que nós estamos aprofundando demais, nós estamos numa vibe louca. Olha os empregadores aí, né? Só, ó, cara. Eu ia falar que não tem nenhum preto aqui, né? Mas teve que colocar aqui, né, galera, para tipo assim, né? Olha aqui, 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 né? Então são os empregadores, tá? Empregadores, vamos lá. São os indivíduos que dispõem de capital, resolvem aplicá-lo na produção de algum produto ou serviço, em fazendas, fábricas, escritórios, lojas, contratando para isso a mão de obra, tá? Então, ele é o dono do capital, ele tem o capital para transformar a paisagem, né? Mesmo quando os negócios são pequenos, sua não pode ser menosprezado, já que há milhões de microempresas que, em conjunto, oferecem um número muito grande de empregos. Eu não sei se eu já comentei com vocês hoje, ou não hoje, em outro momento com vocês. Galera, quem gera emprego no Brasil não são as grandes empresas,
são as pequenas empresas para você. É aquela padaria perto da nossa casa, é aquele mercadinho, é aquela confecção. Então, quem gera emprego no Brasil são as pequenas empresas. Talvez você tenha uma empresa grande aí que gera 1.500 empregos, mas tem milhares de pequenas empresas que geram. Então, ele chamou a atenção aqui, ó, mesmo quando os negócios são pequenos, a sua empresa não pode ser menosprezada, já que há milhões de microempresas que, em conjunto, oferecem um número de muito grande de empregos, beleza? Então, aí você tem os empregadores. Então, empregadores é o dono do capital. É importante anotar isso aí, né? Definição de empregador: empresa individual ou que, assumindo o risco de atividade econômica, admite a salaria, dirige a prestação de serviço. As principais características do empregador são assumir o risco dos negócios, lucros e prejuízos. Esse aqui é interessante, né? É verdade. O empregador, ele bota no 12. Assalariar, dirigir a prestação pessoal de serviço, tá? Isso aqui nem tanto vai além. Além disso, o empregador possui poder de direção, conforme verificamos, poder de organização, poder de controle, poder de disciplina, né? E agora, que é esclarecido que é esse empregador, passaremos a expor detalhes diferentes de empregado e autônomo. Vamos lá. Empregados são aquelas pessoas que não têm capital próprio e só dispõem de sua força de trabalho para vender. Você entendeu? Ou seja, a burguesia e o proletariado. O burguês tem um capital para transformar a paisagem e o proletariado não tem um capital. Então, ele transforma com o quê? Com a sua mão de obra. Ele não tem nada para vender, ele vende só mão de obra. Eles dependem de algum empregador. Tá? Claro, tem que pedir um patrão, né? Que tem interesse em contratá-los e pagar-lhes um salário em troca do seu trabalho. Então, você tem aí essa diferença, né? Bem nítida em relação à questão do empregador, tá? E do empregado. Empregado é toda pessoa física, né, que presta serviço de natureza não eventual salário. Portanto, são 5 os requisitos para que caracterizem uma relação de emprego. Então, quais são os requisitos, né? Para ser uma declaração de emprego. E aí vem as leis. Aí, nesse processo, você tem que ficar esperto, né, galera? Porque entra as leis trabalhistas, né? Subordinação. O empregador tem poder de direção, ou seja, ele é quem estabelece ordens e controla o empregado, utilizando deste último a mão de obra. Quem decide o serviço a ser desempenhado, de que forma será desempenhado, é o empregador. Ou seja, o empregador manda lá, o empregado vai fazer isso, né? Vai fazer aquilo hoje, vai lavar meu carro, vai lavar meu banheiro. Continuidade. O serviço deve manter a habitualidade, ou seja, deve ser desempenhado de forma uniforme e contínua, guardando relações com as necessidades normais do empregador. Ou seja, tem que estar fazendo aquilo constantemente, principalmente dentro de uma empresa, né? Onerosidade. O serviço deve ser remunerado mediante pagamento de salário, né? Aí vem a lei de cada país, né? E aí, nesse momento, você lembra da questão do trabalho, da CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso entra aí nesse processo aí que é importante para a nossa prova. Pessoalidade é o requisito onde se faz necessário que o próprio empregado preste o serviço determinado pelo empregador. Isto é, o empregado não pode se fazer substituir, ou seja, colocar outra pessoa ali, vai outra pessoa trabalhar para mim hoje. Não tem como, né? Pessoa física, todo empregado é automaticamente pessoa física, não existindo possibilidade de uma pessoa jurídica figurar como empregado. Aí vem o autônomo, tá? É diferente. Então, nós trabalhamos empregador, empregado e autônomo. Como o próprio nome já diz, não são empregados de ninguém. Ou seja, ele trabalha por conta própria, beleza? Eles oferecem o seu trabalho, né? Eles oferecem o seu trabalho a quem interessar, recebendo por dia ou por tarefa, pelo serviço prestado ou pela mercadoria vendida. Ou seja, o cara vai arrumar seu fogão lá, talvez autônomo, o Uber, né? Questão dentro do fator uberismo, mas ele é um autônomo, o cara que vai limpar na sua piscina, na sua casa, ele é um autônomo, né? Você compra o serviço dele, né? Mas então, quando ocorre desemprego? O desemprego ocorre sempre que a oferta de emprego é menor que o número de pessoas que estão procurando trabalho, né? Então, você está vivendo, nesse exato momento, um momento de desemprego no Brasil. A seguir, procuraremos demonstrar alguns aspectos em relação a um problema que enfrentamos frequentemente no Brasil e no mundo, o desemprego. Trabalhar isso aqui. Desemprego estrutural tecnológico. Esse aqui é um outro fator. Eu coloquei esse fator aqui importante, porque lá na frente vocês vão entender os tipos importantes aqui do tipo de desemprego. Então, anota aí. Esse estrutural, que você sabe, estrutural tecnológico, essa foto já caiu em prova de vestibular, não foi uma, duas vezes, tá?
onde mostra a maneira que ocorre aqui desemprego estrutural tecnológico. O desemprego estrutural resulta das mudanças da economia. Essas mudanças provocam desajustamentos do emprego, da mão de obra, assim como alterações na composição da economia associada ao desenvolvimento existente. Duas causas para esse tipo de desemprego: insuficiência da procura de bens e serviços e de investimentos em torno da combinação de fatores produtivos desfavoráveis. Esse tipo de desemprego é mais comum em países desenvolvidos devido à grande mecanização das indústrias, reduzindo os postos de trabalho. Então, toda vez que falar desse desemprego estrutural tecnológico, é quando a mão de obra é substituída pela máquina, né? Então, esse é o primeiro tipo de desemprego. São 5. Anota aí os 5, porque é importante para a prova. Então, o primeiro é o desemprego estrutural tecnológico, né? Aquele que a mão de obra é substituída pela máquina. Aqui o texto traz que é comum nos países desenvolvidos, mas não só no país desenvolvido, mas também em países em via de desenvolvimento. O Brasil vive esse problema do desemprego estrutural, né? Em relação a esse grande crescimento que vem ocorrendo. Aí mostra uma foto, né? A mecanização das indústrias que gera o desemprego estrutural. Tá? Ainda desemprego estrutural, novas tecnologias como robótica, né? E a informática recebe o nome de desemprego estrutural. Ele não é resultado de uma crise econômica, e sim das novas formas de organização do trabalho e produção. Olha o tanto que é interessante, desemprego estrutural, esse detalhe. Ele não é resultado de uma crise econômica. O da crise econômica é outro nome, tá? E sim de novas formas de organização do trabalho e produção. O desemprego estrutural acontece em função de mudanças próprias de estrutura da sociedade, a automoção dos processos produtivos da indústria e no serviço, uma mudança definitiva na forma de produzir bens e de prestar serviços das sociedades modernas. Isso, o desemprego que está sendo causado por essa automoção está aqui para ficar. Ou seja, o desemprego estrutural, tem um detalhe importante, ele não é temporário, é um desemprego permanente. Tá? Ainda aqui, esse tipo de desemprego é mais comum em países desenvolvidos devido à grande mecanização das indústrias, reduzindo os postos de trabalho, porém, tanto os países ricos quanto os pobres são afetados pelo desemprego estrutural, um dos graves problemas dos nossos dias. Ou seja, mostra também em outros países também, né? O desemprego, adianta se eu disser que tenho mais de 6 anos de experiência, falo 4 línguas, ou seja, e não adianta, né? Não adianta, porque o desemprego está aí para te arrebentar, te comer, olha o tanto que é foda. Exemplo 1, 2, né? O desemprego causado quando uma função deixa na sociedade, né? O concentrador de máquina de datilografia. Você é alguém que conserta a máquina de datilografia? Eu não conheço. Quer dizer, com o surgimento de novas tecnologias, como o computador, a função, o consertador de datilografia deixa de existir, você entendeu? Não tem a máquina de datilografia, mas também não tem ninguém para arrumar essa máquina de datilografia. Exemplo 2, fábrica de automóveis. Existia há anos milhares de trabalhadores na linha de montagem do meio de produção fordista. Passa o tempo, surgem novas máquinas, funcionários são demitidos, funções são extintas. Hoje, as fábricas de automóveis temos apenas poucas pessoas, poucos funcionários para operar as modernas máquinas de carro. Então, é um exemplo aí que vem ocorrendo de desemprego que estrutural tecnológico. Tá? Muito falado de desemprego estrutural. Aí vem aqui, ó, esse que é o outro, desemprego conjuntural ou cíclico. Anota esse nome aí, anota esse nome aí. Alguém falou aqui? Entra, Sandila. O cobrador de ônibus é um deles, né? Que sofreu com esse processo, né? Entra aí também a telefonista da Rádio Táxi. Todos eles sofreram esse processo aí, com essa transformação, tá? Vocês anotaram aí desemprego conjuntural ou cíclico, que eu vou explicar, né? Porque ele é diferente, ele entra devido à questão de um problema econômico que está vivendo um país, né? Uma crise econômica. Então, manda as pessoas embora, mas na hora que melhorar a economia, chama de volta. Enquanto o estrutural ele é permanente, esse desemprego que nós colocamos agora aqui, o conjuntural, o cíclico, ele é um desemprego que temporário, beleza? Peraí, não. O que é isso? Tá travando. Ah, tá travando para alguém, Israel perguntou. Pensei que era um. Tá de boa para mim aqui, né, galera? Tá tranquilo, né?
Então, beleza. Então, você tem o desemprego conjuntural aqui, né, galera? O cíclico. Ele está ligado ao momento da crise econômica, o que nós estamos vivendo hoje. O que está vivendo hoje no Brasil não é um desemprego estrutural, mas ele é, assim, conjuntural. Essa palavra é chave para o vestibular, tá? Então, nós temos aqui as características, né? Desemprego conjuntural ou cíclico. Desemprego conjuntural é quando alguém fica desempregado, mas a sua função, a sua profissão não deixa de existir, né? Diferente lá do estrutural, porque a máquina substituiu, né? Beleza? Agora aqui não. O desemprego conjuntural é quando alguém fica desempregado, mas a sua função, sua profissão não deixa de existir. Exemplo, professor de geografia. Não, é sacanagem esse exemplo, hein, galera? Não, não. Olha, o exemplo aí. O professor de geografia é demitido na escola em que trabalha. Ele fica desempregado, mas sua função de professor não deixa de existir, de modo que ele poderá arrumar um novo emprego de professor em outra escola. Você está entendendo? Então, está ligado a uma estabilidade econômica. O desemprego conjuntural depende da conjuntura, isto é, a situação do momento, tá? A questão econômica. Ele é visto como decorrente de algo anormal, que acontece num determinado momento. Tem tudo a ver aqui, uma questão dessa cair no vestibular e perguntar qual é o tipo de desemprego que nós estamos vivendo agora. É um desemprego que conjuntural, né? Olha, ele é visto como decorrente de algo anormal que está acontecendo. É o que está acontecendo agora, num determinado momento. Uma grande seca, chuva, recessão econômica, né? Ou uma pandemia de um vírus Covid-19, né? Que não tem aqui, na época, não colocaram. Acredita-se que, passada a normalidade, o nível de emprego também voltará ao normal, entendeu? Então ele é chamado de cíclico ou conjuntural. Na hora que passar o problema, vai chamar a galera de volta para trabalhar, tá? Aí tem a Mafaldinha aqui. Incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim como indicador e 3.000 operários vão para a rua. Esse deve ser o tal indicador de desemprego que tanto se fala. É uma piadinha também sem graça dela, né? Mas tudo bem. Existem duas formas de designar o desemprego conjuntural, sendo que ambas estão corretas. Desemprego cíclico ou conjuntural. Este resulta da variação cíclica da vida econômica, isto é, das épocas de expansão ou boom, e das épocas de recessão da economia. Existe uma tendência secular de sazonais ou cíclicas, que tem uma duração de 3 anos. Ou seja, aqui, ó, eles têm um estudo que fala que de 3 em 3 anos vai acontecer uma crise de desemprego, né? Mas também ele pode ser utilizado naquele momento, né, do final de ano, por exemplo. Eu chamo a galera para trabalhar, né? Na hora que melhorar a economia, o que eu faço? Na hora que passar o período auge, por exemplo, do Natal, né, eu mando a galera embora. Então, por isso ele pode se chamar de cíclico, né? Nesse desemprego em 3 anos. O desemprego conjuntural, a demissão é ocasionada, na maioria das vezes, por crise passageira. Portanto, a demissão é temporária. Uma vez que superada a crise, o emprego é novamente ofertado, entendeu? Por isso que ele é considerado desemprego conjuntural cíclico temporário, porque na hora que passar a crise a gente chama de volta. Diferente do estrutural, que ele é o quê? Permanente. A máquina substituiu essa mão de obra. O desemprego sazonal. Olha o... Tá, ele entra aqui, mas meio que ambulante, né? Olha o tanto de coisa que o cara faz. Tira foto, vende aquilo, vende aquele outro, né? É o bolo do gato doido. Desemprego sazonal ocorre em uma função das variações no ritmo e na frequência da atividade econômica em épocas típicas do ano, né? Nas áreas rurais é comum a situação bastante característica. Durante o período da colheita, o emprego se expande para se contrair em seguida. No meio urbano, o emprego no comércio durante o período festas de final de ano. E outro exemplo, ninguém considera que a queda desse tipo de emprego em janeiro representa uma crise de desemprego, porque é um fato sazonal que se refere a todos os anos, tá? Então, ele é muito característico, esse desemprego, quando ele vai ser chamado de desemprego que sazonal, vai ser só um período. Igual, por exemplo, vai ter o período agora de ovo de Páscoa lá, não sei o que, eu esqueci o nome daquele negócio lá. Da Páscoa, né? Então vão chamar muita gente para trabalhar, depois manda embora, mas eles não consideram tanto que um desemprego assim, um desemprego, uma crise, mas sim um desemprego que sazonal. Chamo, depois eu mando embora, depois chamo novamente, beleza? Galera, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Que a nossa aula vai acabar daqui 20 segundos, de repente você tem alguma pergunta, se não tiver